que eu gostaria que você agora parasse para dar uma atenção pra gente é que eu já fiz nesse canal a minha primeira análise nas primeiras impressões sobre Michael, o filme do Michael Jackson. Não vou entrar em detalhe, apesar que, tipo assim, filme. Ainda mais esse filme do Michael, entre aspas, gigantescas, autobiográfico, meio que não tem spoiler, né? Mas. Ontem eu revi Michael. Porque eu fui assistir na pré e ele tava dublado. E eu achei que tinha algumas coisas que no legendado eu. Não foi, talvez o dublado não adaptou bem, mas que eu poderia captar. E eu consegui captar uma coisa muito legal, na verdade. Que o Jafar, ele, cara, a voz dele, como Michael, enriquece demais a obra. Então dá pra entender um pouco mais além o furor que tá tendo a obra, entendeu? Por que que tá. Que a gente vai entrar daqui a pouquinho na questão da diferença da aprovação de crítica e do público sobre esse filme. Só que ele é, como tudo do Michael Jackson, na verdade, envolto em polêmicas. É engraçado que a gente tá vendo as pessoas descobrindo que o entorno do Michael era todo exótico agora, né? Pô, quem diria que as coisas envolvendo o Michael Jackson seriam tão exóticas, né? Por exemplo, Janet Jackson não permitiu que fosse retratada em Michael. Nessa quinta-feira estreou. Tananana. Sua irmã Latoya explicou que Janet não permitiu que fosse retratado na obra. Eu gostaria que todos estivessem no filme, disse a Variety, durante a estreia do longa em Los Angeles na segunda, 20. Inclusive, Latoya aqui acusou o irmão de abuso sexual e tal, assim, pra você ver como que é exótica essa família e ela está no filme. E, entre aspas, ela foi pelo lado do irmão. Ela disse a Variety durante a entrevista do Long Los Angeles que ela foi convidada e gentilmente se recusou, então temos que respeitar a vontade dela. Aí foi dando tipo uma ficha aqui. Aí, aqui, ó. O diretor, o Anton Fuqua, afirmou que era muito importante ter a família Jackson envolvida na obra. Você está ditando o rumo da vida de alguém e quer ter certeza de que essa pessoa será feliz, afirmou. O spoiler de Michael investiu financeiramente no projeto, enquanto seu filho Prince atuou como produtor executivo. O que deixa agora, eu não tinha essa informação do Prince, Michael, eu não tinha me atentado a ela. Mas deixa tudo muito mais interessante porque a Paris Michael, em compensação, cagou pro filme, né? Leu o roteiro e falou, nossa senhora, isso aqui não corresponde que era meu pai, não. Sobre a ausência de Janet, Foucault comentou, tem muito respeito e carinho por Janet, mas sabe, tudo bem, ela apoia Jafar, isso que importa. Isso deu a entender. Ela só não queria estar no rolê. Inclusive, a Paris eu vi agora há pouco um vídeo dela que é daquela época que saiu falando que ela tava meio falando que o roteiro não tinha nada a ver, entendeu? Ela falando que, tipo, não é que ela tá pô, que ela tá falando que o filme é todo ruim porque ela não gostou do roteiro. Ela só fala, pô, é uma coisa de Hollywood, entende? É uma perspectiva que é da indústria e envolve meu pai e eu tenho que aceitar. E é o que acontece, eu vou fazer o quê? Entende? Não é que ela, tipo, tá hateando o filme, ela só. Pra ela é só um dia. Pra ela, um filme do Michael Jackson, que pra muita gente é a vida inteira a realização de um sonho, é só uma terça-feira, né? Tal qual o pai, ela cresceu no mundo de mídia desde quando ela é criança, entende? Mas, dito isso, né? Polêmica pouco é bobagem. Esse filme já começou divisível. Porque ele, ó. Isso aqui a gente comentou até quando lançou, ó. Michael chegou ao Rotten Tomatoes com aprovação catastrófica, foi quando saiu as primeiras resenhas. E ele estreou com os seus, digamos, gloriosos 27%, que já aumentou, acho que foi pra 32, 35, 38. Alguma coisa assim, a gente vai ver daqui a pouco. Porém, qual não é a surpresa da galera quando o filme estreia com 97% de aprovação do público? Né, quando as notas dos espectadores entraram no Rotten Tomatoes, entende? Tá ligado a conexão emocional da história, além da performance do Jafar no papel principal. Para muitos espectadores, o longa cumpre o papel de revisitar momentos marcantes da carreira do cantor e entregar uma experiência nostálgica. E no momento atual, o filme está com 38% de crítica, melhorou um pouquinho, e 97% de audiência
E mais uma vez aconteceu ontem. Uma coisa que já tinha acontecido na estreia é que as pessoas saem do filme com, apesar dos pesares, apesar de a pessoa entender que não é o melhor filme do mundo, porque de fato não é, as pessoas querem mais Michael, né? Por quem diria, né, que você dá chance de 2 horas da sua vida pra conhecer a história do Michael Jackson, fazer você ficar mais curioso por ele. Então, colocado isso na mesa, eu tenho que trazer que é muito engraçado você ver que hoje em dia tem uma verdade de cada um perante a bolha da internet, né? Porque pra muito jovem, o Michael é só o Michael dos memes, tá ligado? O Mike do Alright, do Chique Chique Bahia. Não é o Michael, o cantor, assim, saca? Como disse o Anderson, todo mundo fazendo cara de surpresa, né? Nossa, o Michael é polêmico, hein? Quem diria? Como eu disse na análise do filme, o Michael, se você falasse, pô, eu vou fazer uma cinematografia do Michael, ela vai ter 2 partes. Ninguém ia questionar você. Todo mundo ia acreditar. Porque, de fato, cara, não tem como você contar a história do Michael com, mano, uma notícia ou outra, uma perspectiva ou outra, entende? É sempre... Tudo do Michael era sempre gigantesco demais. Não é simples assim. Então, cara, não tem como você contar uma história de modo que não vai tocar em coisas complexas, entende? Com coisas delicadas, mas é engraçado que as bolhas da internet colocam sempre numa perspectiva de que, oh meu Deus, então quer dizer que eles esconderam que o Michael era uma pessoa ruim, tal. Sendo que eu vi muita gente falando que o filme foi covarde. Mas o filme não foi covarde. Porque o filme começa quando começa o bad. O filme termina quando começa o bad. E que seria teoricamente um filme para uma segunda parte. O ponto de partida para uma segunda parte, que é basicamente a emancipação dele da família. Então, vamos colocar assim, as maiores polêmicas do Michael entram mais nessa segunda parte. E eu não vou fazer um juízo aqui de que eu concordo ou não concordo, o que eu acredito ou não acredito. Eu acho que em algum momento eu vou ter que fazer. Mas agora não é o momento pra isso. Porque simplesmente o filme não entra nessa parte. Não é que o filme escondeu essa parte. O filme não chegou até essa parte. Ele acaba antes. Teve um tanto de problema esse filme pra sair. Principalmente ligado à questão jurídica. Tipo, Diana Ross parece que foi totalmente limada no filme e ela estava no filme. Parece que o corte inicial tinha 3 horas e eles cortaram 1 hora desse corte. Então, assim, quando você vai avaliar o filme, sendo o Michael um cara tão grande, tão divisível e com tanta informação, assim, e ele morreu numa época que não tinha internet desse jeito. E com um acesso fácil e tal, assim. Você tem que se decidir antes de fazer a crítica, você ama ou você odeia o Michael. Por que eu digo isso? As pessoas, elas, assim, se você pisou na Terra, você tá, se você pisou na Terra, basicamente, vamos colocar de outra forma. Se você pisou na Terra antes de 2000 antes de 2000, você cresceu no mundo que existia Michael Jackson. Então, as pessoas que nasceram principalmente ali 2007, 2008, cresceram no mundo que Michael Jackson era só uma lenda, apesar dele ter vivido até 2009. Eles não tinham consciência exatamente do que era o Michael Jackson. E uma coisa, independente disso, é que a gente está falando de uma pessoa que talvez só não foi mais exposta qualquer tipo de ato dela para as outras pessoas do que Jesus Cristo. Desde criança, literalmente. Eu acho que não tem ninguém que foi tão exposto assim.
com isso, você tem um leque gigantesco de coisas boas e de coisas ruins sobre ela, pra você decidir se ama ou se odeia ela. Então, por isso que é muito importante, antes de você assistir o filme, você ter essa consciência. Pô, eu vou assistir o filme, mas eu odeio o Michael Jackson. É lógico que você vai ver muita coisa que você não vai curtir. Infelizmente, Michael é uma coisa que pra você assistir vai ter um viés, entende? E eu digo, e quando eu falei dessa questão do filme, ele acabar e parecer que ele tem uma parte 2, porque parece que claramente ele foi feito dessa forma. Mas eu acho que o problema também passa, e isso aí já é uma coisa que, independente de você gostar ou não do Michael, dele ter sido vendido por completo como uma parte só. As pessoas que envolvem apenas o Michael, sem envolver tanta família, as coisas polêmicas, como eu disse, elas acontecem a partir do final do filme, entendeu? Então, parece que tem algumas coisas que a galera criticou que o filme fugiu, mas que ele simplesmente não começou a abordar. E então, é engraçado você ver por que esse filme virou o novo Mario Galaxy. Por que a crítica odeia e por que o público ama, entende? É interessante você analisar porque isso mostra uma tendência de mercado também. Acima de tudo, é mais uma vez, mesmo pós-mortem, Michael Jackson sendo tendência de mercado, cara. Como ele sempre foi na vida, porque ele era assim. É imprevisível você tocar em Michael Jackson, em qualquer coisa de Michael Jackson, e saber qual que vai ser o resultado. E essa recepção é o maior exemplo disso. E, de fato, tem gente que dá 27% pro filme, tem muita razão de fazer isso, quando vai olhar questões técnicas de cinema. E, de fato, tem gente que dá 93% de nota pra esse filme e tem muita motivação, muita razão, porque muito provavelmente chorou uma cachoeira do começo ao fim, com mérito, entende? Mas eu acho que vai muito mais também de um ponto de que a gente pode estar vivendo um momento da indústria de que hoje em dia você vai conseguir capitalizar no cinema a partir da afetividade e nostalgia. Você talvez não consiga mais capitalizar tanto com histórias cinematográficas assim, o que é lamentável, na verdade. Mas, cara, a sala de cinema tem que arrumar um jeito de existir. Infelizmente é isso. Porque é uma estrutura cara, velho. A gente tá falando de uma sala gigantesca, 2, 3, 4 salas gigantescas, cheias de cadeira. Tipo assim, imagina tipo um lugar que todo santo dia tem 2.000 cadeiras por baixo, assim, né? Se for contar, mas um médio tamanho de uma sala, 300, 350 pessoas. Vamos lá, um lugar que tem 2.000 cadeiras para você limpar antes de abrir. Todo santo dia, entendeu? E aí tem questão da projeção, cuidar de lâmpada de projetor e tudo mais. Assim, independente da qualidade do filme, Michael pode servir para mostrar essa vertente que, assim, ela começou a ser mostrada bem ali no Super Mario, entendeu? O primeiro Mario já bombou, o segundo tá bombando e o Michael tá bombando. Todo com essa questão de filme estruturalmente capenga, mas com um apelo sentimental muito forte. Então, passa por isso também o impacto que Michael tá tendo no pessoal, sabe? Eu vou entrar mais méritos de Michael ao longo do tempo, porque tem muita coisa a se falar desse filme, sabe?